Saudações cristãs, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Meus caríssimos irmãos, eu gostaria de dar uma explicação aqui. Quando nós aqui saudamos, vocês já perceberam que eu falo Shalom? Vocês perceberam que às vezes eu falo Yeshua Hamashiach? Isso não é judaizar o evangelho, ok? Vou explicar primeiro sobre Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach é um nome original em hebraico, né? Ele foi transliterado para o grego, né? Por Jesus, né? E depois para a língua, a outra língua que seria latim, Jesus Cristo. Jesus Christus é do grego também. E depois Jesus Cristo do latim, certo, irmãos? Salvo erro isso. Porém, vejamos bem, a língua original conhecida era Jesus Cristo, Yeshua Hamashiach. Por quê? Porque ele era judeu. Logicamente, ele teria um nome judeu. Isso não quer dizer que se eu chamar ele de Jesus Cristo, ele não seja a mesma pessoa, apenas para a adaptação linguística do local, irmão. Quer dizer que Jesus, tem canais aí falando coisas terríveis sobre esse nome. Sendo que Jesus, irmão, é uma transliteração. É lógico, se você for pregar para um judeu, principalmente que já foi ortodoxo, ele não vai aceitar. Por quê? Ele vai lembrar dos cruzados que fizeram tantas coisas de mal, né, para o povo lá de Israel. E esses cruzados, eles levavam a bandeira com identificação romana de um cristianismo que já havia sido ultrapassado, deturpado, certo, irmãos? Que não era o cristianismo apostólico. Os apóstolos chamavam Jesus de Yeshua, mas também, quando Paulo pregou na Grécia, será que ele falava Yeshua ou falava Jesus? Irmão, Jesus é o mesmo Yeshua. Messias quer dizer ungido, como Christus também quer dizer ungido. Então, quando eu falo Yeshua, estou falando da mesma pessoa. Agora, há problema se eu for em Israel, certo? Querer evangelizar um judeu que é ortodoxo e eu falar de Jesus Cristo. Ele não vai aceitar, irmão. Porque ele vai pensar que eu estou falando de um Jesus Cristo romano. Ele não vai entender que eu estou falando do mesmo Yeshua que nasceu, que eles consideram que ele nasceu, certo, irmão? Só que eles não aceitam ele como Messias. Aí então eu teria uma porta aberta para dizer para eles que Yeshua Hamashiach é o Messias que eles estão esperando. Está entendendo, irmão? Isso não é judaizar o evangelho. Falar shalom também não é judaizar o evangelho, irmão. A saudação shalom é usada em Israel como era usada no tempo do Senhor Jesus. Era usada de tarde, de dia, de noite. Tem até algumas interpretações que falam boa tarde, bom dia, boa noite, mas quer dizer paz. A palavra shalom quer dizer paz. Isso não é judaizar o evangelho. Quando o Senhor Jesus chegou diante dos seus discípulos, ele disse assim, ele falou essa palavra, deixa eu ver o versículo se eu acho aqui. Ele falou assim, vamos lá. A minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Se eu falar isso em hebraico, eu não sei falar muito bem, estou aprendendo, tá? Se houver algum erro, eu falaria assim, Shalomi ani noten lahen, Shalomi ani mazrahin lahen. Essa é a forma mais próxima da tradução clássica. Poderia ser também Shalom ani mazrin lahen, Shalom ani noten lahen. Shalom quer dizer paz, ani quer dizer eu, noten dou, mesrahir deixo, lahen o plural, vos deixo. Entendeu? Essa foi a saudação que o Senhor Jesus falou. É claro que eu não sei falar o hebraico, pode ter errado em alguma pronúncia, mas vocês estão entendendo? Era a língua dele, ele não ia falar em português, na minha paz vos deixo. Irmão, isso não é judaizar o evangelho, jamais foi. Então o que é judaizar o evangelho? Eu pregar que você precisa se circuncidar para você ser salvo. Certo? Eu dizer para você que você depende das festas judaicas para você ser salvo.
Existem uns 613 leis, irmão. Eu não estou falando dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos eu considero e creio que nós devemos até hoje meditar neles, irmãos, porque embora nós não conseguimos talvez cumpri-lo, mas isso faz parte da nossa, como cristãos, não é? O Senhor Jesus Cristo mesmo perguntou para aquele mancebo de qualidade, sabes os mandamentos? Se não precisasse, o Senhor Jesus não perguntaria isso para ele? Existe uma interpretação aí que só ficou 2 mandamentos, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Outro dia eu posso explicar sobre isso, que não é bem assim, tá, irmãos? Todavia, estou explicando apenas que isso que acontece não é judaizar o evangelho. Então, quando vocês iam falar Shalom, Yeshua HaMashiach, eu não estou judaizando nada, certo, irmãos? A transliteração correta, conforme 14, versículo 27, eu vou fazer aqui para vocês. Shalom ani masrahir lahen, shelomi ani noten lahen. Essa seria a saudação correta, conforme João 14, versículo 37. E se você pegar a Bíblia judaica, não vai estar escrito João também. Vai estar escrito Yahonan, é o nome original. Agora, para mim, que diferença isso faz? Eu creio na mesma pessoa. Por exemplo, Jesus no persa, ele é chamado de, deixa eu me lembrar aqui, Isa. Isa. Para eles, Isa é Jesus. Estão falando do mesmo Yeshua, do mesmo Jesus. Mas eles falam uma outra língua. Certo, irmãos? Então, isso não é judaizar o evangelho. Deu para entender? Então, o irmão que entrou dizendo, achando que essa saudação é judaica, não. Ela é uma saudação judaica. Mas isso não tem nada a ver, irmão. Se o Senhor Jesus nasceu em Israel, ele era judeu, ele não era brasileiro nem português, ele não era americano. É a mesma coisa. Você vai para os Estados Unidos, você vai falar o quê? Jesus? Você não vai falar. Você vai falar Jesus. Jesus, mais ou menos assim, não é? Se for para a Itália, você vai falar Jesus? Também não vai falar. Você vai falar Jesus, né? Tá entendendo? Cada língua tem as suas afinidades, as suas diferenças. O importante é você saber que eu estou falando da mesma pessoa. Eu não estou aqui citando uma outra entidade, um outro Deus. Agora, se eu estivesse aqui pregando um outro Deus, aí então você poderia falar. Agora, eu falar Shalom, não tem nada a ver, irmão. Shalom mesmo, paz. Shalom quer dizer paz. Certo, irmãos? Onde você encontrar a palavra Shalom, mas é hebraica. Não tem problema, e daí? Você tem algum preconceito? Eu não tenho. Mas nós como cristãos moramos no Brasil ou em Portugal, por que não falamos Jesus Cristo? E o que tem de mais? Eu falo Jesus Cristo, falo Yeshua, eu já fui para Israel várias vezes, eu não vejo mal nenhum nisso. Agora, não procure coisas que não edificam, não ficam cavando coisas, tá? Eu não estou falando, criticando quem fez o comentário, pelo amor de Deus. Estou apenas dando uma instrução. Vamos nos procurar, irmãos, nos aprofundar no conhecimento espiritual, na espiritualidade, no conhecimento bíblico, na profundidade do amor, da misericórdia, da compaixão. Não vamos nos prender a coisas com debates de ideologias ou de pensamentos humanos que não levarão a nada, irmãos, sinceramente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu creio que todos entenderam. Shalom, paz de Deus, paz do Senhor Jesus e as saudações cristãs a todos. Mesmo porque o meu canal é democrático. Entra messiânicos, entra católicos, entra cristão aqui. Nós estamos falando do Evangelho e não escolhemos nacionalidade nem nenhuma para vir escutar o Evangelho aqui. Nós pregamos para todos, desde o momento que nos respeite e respeite-nos no comentário também, tá bom? O irmão que fez o comentário, não estou falando isso para atacá-lo, o irmão tem toda a liberdade e é bem-vindo aqui no nosso canal e sempre estaremos orando pelo irmão. De coração, nós amamos vocês todos, amém? Paz e graça, shalom, paz e Deus. Com licença.